Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eric Winston e esse é o canal Grande Carro, o canal que te ensina a ganhar dinheiro com compra e venda de carro. E o vídeo de hoje eu vou trazer uma informação bem completa e bem explicativa sobre o mercado das locadoras de automóveis. Eu sei, você que quer atuar na compra e venda, você que já atua, certamente já se deparou com a possibilidade de comprar ou não um veículo oriundo de locadora, não é verdade? Mas preste atenção, nesse conteúdo de hoje eu vou explicar direitinho quais são os detalhes e como funciona a operação e no final você vai conseguir concluir se vale ou não a pena para você fazer uma compra de um veículo oriundo de locadora para comercializar. Então, galera, para que o vídeo fique um pouco mais explicativo, eu dividi em alguns tópicos, são eles. Primeiro, definição. Segundo, por que as locadoras compram muito das fábricas. Terceiro, quais as condições em que as locadoras compram. Quarto, como as locadoras vendem depois esses veículos. 5, a briga das locadoras com as concessionárias. 6, o projeto de lei 3.844 e o que ele representa na prática. E 7, a conclusão final sobre o nosso vídeo. Então, tópico 1, pessoal, definição. Eu queria explicar para você, e eu sei que essa informação certamente a grande maioria vai saber, mas nunca é demais explicar. O que é o conceito de locadora, pessoal? Locadoras são as empresas que compram veículo das concessionárias, que compram, na verdade, dos fabricantes e não das concessionárias, para alugar para empresas ou pessoas físicas. Então, a atividade fim de uma locadora é locar, alugar estes carros para outros, sejam aí pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Beleza, pessoal? Então, é importante que a gente atente para essa informação sobre a atividade fim das empresas, das locadoras, porque essa informação vai fazer diferença nos próximos tópicos, tá bom? Então, voltando na definição, locadoras são empresas que compram veículos e que têm atividade fim de locar esses veículos. Na teoria, seria com estas locações que estas empresas teriam a sua principal fonte de receita, sendo esta a principal atividade fim destas empresas. Tópico 2, pessoal, por que as locadoras estão comprando muito das fábricas? Existe uma razão e ela acontece na maioria por causa das mudanças que estão ocorrendo na maioria das grandes capitais dos nossos países, que são, na verdade, um aumento da utilização dos aplicativos de veículos compartilhados. Então, Uber, 99, Cabify, Easy Taxi e qualquer outro tipo de veículo que comporte aí, de certa forma, uma categoria de veículos que não sejam ali os pintados efetivamente como táxi, estão representando, na verdade, o grande motivo destas locadoras estarem comprando muitos carros das fábricas. Isto é, estes novos aplicativos, essas novas formas de locomoção estão fazendo com que diversas pessoas precisem de carros. Na verdade, os motoristas que estão entrando para dirigir estão precisando de muito mais carros e as locadoras estão absorvendo grande parte desse mercado. E aí tem uma razão. Às vezes esses motoristas podem ter algum tipo de restrição no CPF que não permita a eles comprar diretamente de uma concessionária, mas locar de uma locadora, em geral, eles têm conseguido aprovação. Então, na prática, as locadoras estão abraçando essa quantidade enorme de novos motoristas, novas pessoas que queiram dirigir nesses aplicativos e com isso estão comprando muito mais dos fabricantes. Então, pessoal, essa é a razão principal do volume de compra das locadoras ter aumentado muito nos últimos 2, 3 anos. E é legal falar também que o grosso, a maioria dos carros que estão sendo comprados são os veículos ali populares, completos, que esses aplicativos em geral obrigam que os motoristas
apresentem, obrigam que os motoristas estejam usando. Então a gente não fala em veículos de luxo, coisas desse sentido, e muito mais, né? O grosso, na verdade, veículos populares, completos, com ar-condicionado e coisas do tipo. Legal, pessoal? Bem, outro ponto muito importante, pessoal. Quais são as condições que estas locadoras conseguem comprar os carros dos fabricantes? O primeiro ponto, elas compram direto da fábrica, elas não compram via concessionária, e esse é um ponto importante. O segundo ponto, elas chegam a conseguir descontos da ordem de 35% com os fabricantes, então elas pagam muito menos na negociação direta com o fabricante, muito menos do que as concessionárias. Então, as concessionárias e as locadoras compram direto, mas as locadoras chegam a pagar 35% menos no mesmo veículo do que as concessionárias. Então esse é um ponto muito importante. Um outro ponto também, a legislação fiscal diz o seguinte, que se a atividade fim não for o comércio de veículos, se não for efetivamente o comércio, não se aplica o imposto de circulação, o ICMS. Então na prática, essas locadoras compram esses veículos sem precisar pagar ICMS. Então esse é um ponto muito importante, porque as concessionárias precisam e são obrigadas por lei, no momento que compram dos fabricantes, a comprar com o ICMS, o que vai jogar o preço, na verdade, de compra em mais alto do que o preço de compra que as locadoras estão conseguindo. Beleza, pessoal? Agora um outro ponto, ponto número 4, como é que essas locadoras vendem esses veículos? E aqui, pessoal, é um ponto que vale a pena muita atenção. Vamos lá, como essas locadoras compram mais barato das fábricas, elas estão vendendo também mais barato do que os outros usados que estão no mercado. Então, somente isso já tem provocado uma grande reviravolta nesse mercado específico desses carros que são o foco dessas locadoras. Voltando, veículos populares, completos, com ar-condicionado. Então, no mercado de compra e venda de seminovos, veículos ali com 1 ano e meio de uso, as locadoras têm ganho muito mercado nesta venda, justamente pelo fato de conseguirem vender mais barato por comprarem bem mais barato do que as concessionárias. Legal, pessoal? Então esse ponto é um outro ponto muito importante. Só que o que está ocorrendo na prática? Quando a gente pega as 3 maiores locadoras do Brasil, locadoras de veículo, Unidas, Movida e Localiza, hoje em dia o faturamento, a receita que essas empresas têm tido com a venda desses veículos tem sido maior do que a receita que essas empresas estão tendo com a locação. Só que vejam, essas empresas são empresas de locação. A atividade fim dessas empresas é a locação. Só que elas desenvolveram um novo negócio, um novo business e na prática a maior parte do faturamento mensal dessas empresas não está vindo da atividade fim, está vindo da compra e venda. Eu reforço aqui mais um ponto. Elas são empresas que têm como atividade fim a locação e não a venda. Por isso elas conseguem comprar com tantos benefícios e um deles não ter o ICMS. Ela não paga o ICMS na compra e também não paga no momento em que ela vende. E com isso ela conseguiu transformar esse mercado de compra e venda de forma abrupta nos últimos 2, 3 anos, que foi justamente o período em que todos esses aplicativos, Uber, 99, Cabify, realmente deram essa crescida, deram essa bombada no nosso país. Então, vejam, na comparação com as concessionárias, elas têm tido diversos benefícios e têm aí, na prática, conseguido praticar preços bem menores quando vendem para os clientes finais. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, o ponto 5 é justamente a briga em que ocorre hoje em dia das concessionárias com as locadoras. Porque na prática, as concessionárias estão deixando de vender esses veículos seminovos para os consumidores finais justamente porque as locadoras estão fazendo essa venda. Só que as concessionárias têm diversas obrigações, diversas obrigatoriedades
que as locadoras não têm. Então as concessionárias acabam não conseguindo praticar o mesmo preço, só que as locadoras somente estão conseguindo praticar este preço porque a atividade fim delas não é a compra e venda, mas elas estão hoje vivendo muito mais da compra e venda do que da locação. Então, logicamente, e aqui a gente está falando de brigas de cachorros enormes, não são nem cachorros grandes, logicamente as concessionárias de um tempo para cá começaram a entrar em choque com as locadoras, justamente pedindo que fossem aplicadas condições iguais para ambas. As concessionárias estão entendendo que nessa briga elas estão saindo atrás, porque elas não conseguem comprar com os benefícios e no momento em que elas vendem, elas não conseguem também ter os bons preços que as locadoras estão tendo. Só que as locadoras só têm esses benefícios porque não deveriam estar vendendo como estão vendendo todos esses carros. O benefício é para locação, só que elas acabaram, através dessas brechas que a legislação brasileira possui, acabaram percebendo que elas tinham aí uma ótima oportunidade de negócio e hoje, na prática, estão ganhando muito mais com a compra e venda, que não é atividade fim, do que com a locação, que é sim, na realidade, a atividade fim dessas locadoras. E aí, pessoal, esta briga logicamente atingiu patamares altos. Essa briga chegou, na verdade, em Brasília. Então esse é justamente o nosso sexto ponto. Tem um deputado federal por Minas Gerais de nome Mário Heringer, que ele apresentou um projeto de lei justamente para transformar essa relação entre a concessionária e a locadora em mais equilibrada. E um dos pontos em que este deputado está pedindo, veja, essa lei ainda não está aplicada, ela precisa seguir em votação tanto na Câmara dos Deputados quanto depois no Senado Federal e aí seguir no final para uma sanção do presidente da República, mas na verdade a gente já está vendo aqui um movimento entre parlamentares que querem de certa forma equilibrar um pouco mais esta briga que, segundo as concessionárias, não está tão equilibrado. E vejam, pessoal, eu não estou aqui querendo levantar bandeira para a concessionária, nada nesse sentido. O que eu estou mostrando para vocês é um fato prático e é efetivamente o que está acontecendo hoje em dia, tá bom? Não quero aqui defender, nem sou a pessoa mais apropriada para defender uma concessionária, tá bom? E um dos pontos desse projeto de lei que justamente retiraria grande parte deste desequilíbrio que as concessionárias estão mencionando existir, é o seguinte: se essas locadoras vierem a vender estes carros num período menor do que um ano da data da compra, que elas tenham que pagar o ICMS, que em momento algum elas pagam em cima dessa operação. Então, com isso, fatalmente elas teriam menores margens e transformariam essa relação, essa briga em um pouco mais equilibrada. Só que aí existe uma outra particularidade. Hoje, a regra que vale já traz uma data para que essas locadoras possam vender esse estoque. Só que na prática nenhum estado consegue fiscalizar nada nesse sentido. Então, se essas locadoras comprarem um carro e venderem para cliente final com 2, 3, 4, 5 meses, o que hoje não é permitido, nada acontece. Ou melhor, hoje não é permitido sem a tributação correta, na prática nada acontece. Nenhum estado tem capacidade hoje em dia para fiscalizar essa venda antes do prazo. E aí, pessoal, seguindo para o último ponto do nosso vídeo de hoje, do nosso vídeo sobre locadora, eu queria falar algumas coisinhas para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala dessa quantidade enorme de veículos de locadora que estão aí entrando para o mercado, para o comércio, ou estão entrando para venda no nosso mercado, a gente fala, na verdade, do grosso de veículos ali populares, como eu já falei antes, e veículos que têm ali mais ou menos entre um ano e meio de vida. Tá bom, pessoal? Então, um ano e meio de uso na realidade. Então, com isso a gente já consegue entender um pouco da idade desses veículos. São veículos realmente com pouco tempo de uso.
às vezes com mais ou menos quilometragem, mas com pouco tempo de uso, tá bom, pessoal? Tem um outro ponto. Como as locadoras começaram a vender para os clientes finais, as locadoras hoje em dia montaram grandes lojas de comércio de veículo. Então não é estranho você ver aí diversas concessionárias, Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Ford, Fiat, e logo ao lado você vê uma loja de compra e venda da Localiza, da Movida, da Unidas, e enfim, e algumas outras que não são tão grandes quanto essas três, tá bom? Então, as locadoras estão vendendo para os clientes finais. E na prática, o que elas fazem? Quando elas vão renovar a frota, elas escolhem os melhores modelos e estes elas separam para vender para os clientes finais. E os outros, que eventualmente não estejam classificados como os melhores, então que tenham aí algum tipo de detalhe, aí sim eles vendem para repasse, revendedores e investidores. Tá bom, pessoal? Então, da frota das locadoras, elas separam os melhores e esses elas vão vender para os clientes finais, e os outros que não estão classificados como melhores, aí sim elas vendem para os investidores, para os revendedores, para repasse, coisas do tipo. Então, essa informação é muito importante pelo seguinte, eu fiz até uma anotação aqui para que eu não esquecesse de comentar sobre isso. No momento em que estas locadoras estão vendendo os melhores para os clientes finais, quem deseja comprar como investimento, comprar para compra e venda este mesmo tipo de veículo, tem que entender que vai começar a competir diretamente com essas locadoras no momento da venda. Então, na hora que você abre um site como Webmotors e vai ver ali, vai fazer uma pesquisa de quanto está sendo pedido nesses carros, normalmente os menores valores vão estar sendo pedidos pelas próprias locadoras que vão estar vendendo esses carros para os clientes finais. E na hora que você compete com eles, eu lembro o seguinte, os melhores carros já estavam com eles. Este carro que você está vendendo já não estava classificado, pelo menos por eles, como os melhores. Então você vai estar concorrendo com alguém que tem um baixo preço, com um veículo que, em tese, em teoria, não é tão bom quanto o dessas locadoras. Então, a condição aqui de venda, ela passa a ficar bem mais complicada. Tá bom, pessoal? E aí, seguindo e concluindo o nosso vídeo, eu digo o seguinte, se na sua região, por exemplo, hoje em dia, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, as locadoras estão com lojas vendendo esses carros para os clientes final, eu não vejo como boa possibilidade de negócio você comprar este tipo de veículo ou estes tipos de veículos e competir com elas no preço. Porque, como eu já falei antes, elas vão estar com os melhores carros e com os menores preços. Então vai ficar muito difícil você conseguir comprar um carro e ter um bom resultado se estas locadoras estiverem fazendo essas vendas na sua região. Como eu sou de São Paulo, eu acho que vocês já devem ter entendido qual é a minha resposta. Neste tipo de veículo, com um ano e pouco de uso, de vida, né? Oriundos ali de locadora, então carros que tem aquele perfil de aplicativo, eu não compro em São Paulo, capital, para vender. Porque se eu comprar, eu vou competir com as empresas que vão estar com carros, em teoria, melhores e com preço, em teoria, menores do que o meu. Então, esse é um ponto muito legal. Por exemplo, se a gente estiver falando de um carro de 30 mil, eu, Eric, em São Paulo, capital, prefiro comprar um carro do mesmo valor, 30 mil, às vezes com 3, 4, 5 anos de uso, do que comprar um carro de 30 mil com 1 ano e meio, justamente para não estar nesse grupo competindo com esses veículos de locadora, beleza? Agora, se você, na sua região, não tem essas locadoras como competidoras, se aí na sua cidade você não tem essas lojas das locadoras vendendo para os clientes finais, aí sim você tem uma ótima oportunidade de negócio comprando esses veículos destas locadoras para vender nessa sua região. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa conclusão do vídeo.
Se na sua região você vai competir com essas locadoras, eu entendo que não é um bom negócio. Mas se na sua região você não tem essas locadoras competindo, aí sim você tem uma ótima oportunidade de lucro, ótima oportunidade de negócio fazendo compra e venda desses veículos que sejam aí oriundos dessas locadoras. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixem de compartilhar e curtir. Um grande abraço. Valeu!